doutor Fernando Fernandes, nosso jurista convidado aqui. Fernando, bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Renato, Dri, Felipe. Eu queria pedir desculpas que eu estou com equipamento diferente aqui do que eu estou acostumado, deu um problema no computador. Até com o Bill Gates deu problema o Windows, né, comigo, então não podia ser diferente, né? Então estamos aqui. Meu boné vou procurar onde está próximo. Pois é, falhou. Falhou, Fernando. Eu preciso ter isso no checklist do programa. Seu figurinista hoje comeu bola. Fernando, nós estávamos aqui numa conversa longa, inclusive uma longa conversa sobre essa questão do julgamento, da apresentação da denúncia, né, pela PGR. Pedro Serrano esteve aqui, fez uma fala dizendo que ele achava que o tempo da denúncia é esse mesmo, que não é difícil fazer apresentar isso esse ano, ele acha que fica para o ano que vem, e talvez nem janeiro, que precisa de tempo, inclusive, para fazer as melhores opções. O Felipe está ponderando que ele acha que tem um time para isso, né? Que a gente não pode perder o time dessa denúncia, correndo o risco de, inclusive, ter um outro maluco aí que, no meio desse processo, faça outras loucuras. Né? Mais um homem bomba. Um homem bomba, enfim. Como você está acompanhando, essa é a primeira coisa. Qual a tua opinião acerca do papel do Gonê? Eu estou com o Godot esperando o Gonê. Qual o papel do Gonê? E aqui tem uma outra denúncia do Mauro Lopes no Café da Manhã, que boa parte dos procuradores escolhidos para contribuírem, colaborarem na peça, na denúncia desse caso, são lavajatistas. Eu queria saber se você olhou o nome deles. Um deles seria o Januário Paludo. Palubo? Está fazendo piadas. Eu acho que não pode ser o Paludo. O Paludo acho que foi aposentado sumariamente. Se eu não me engano. Ah, é? Pois é, eu estou achando estranho também. Vamos lá. Eu vou até perguntar para o Mauro aí quem são esses primeiro vamos a uma questão interessante. Primeiro que nós temos que nos perguntar haverá denúncia ou não haverá denúncia? Então, antes do tempo. Primeiro, me parece que não há saída. Né? Não há saída a não ser realizar a denúncia. A Procuradoria da República não vai poder concluir, na minha opinião, que não há crime, que não tem elemento suficiente para o crime, porque eu escrevi até um texto esses dias sobre os conceitos, né, de crime impossível, de tentativa, de arrependimento eficaz, porque esse é o primeiro elemento que nós temos, esses elementos que nós temos que analisar. Porque o discurso bolsonarista, primeiro, vem de pseudo-juristas que utilizam conceitos equivocados, dizendo, por exemplo, eles querem isolar dia 8 de janeiro como se dia 8 de janeiro fosse só um quebra-quebra. Então, como não é um golpe? Porque, na verdade, o que houve é dano ao patrimônio público. Muito bem. Lógico, se você pegar só um fato isolado sem contextualizá-lo, fica fácil. Bom, agora é o seguinte, pensar em matar alguém não é crime. Não é isso? Que foi a primeira manifestação do Flávio. Que, como jurista, eu diria, ele conseguiu passar para um concurso para delegado de Polícia Federal, né? Não é isso? Então, numa época que não tinham esses delegados, esse concurso de hoje. Então, né? Então é o seguinte, essa eu acho que é a primeira coisa que nós temos que explicar. Pensar em matar alguém não é crime, verdade. Só que o que aconteceu não foi pensar em matar o Lula e o Alckmin, pensar em matar o Alexandre de Moraes. Eles realizaram um plano estruturado de um golpe de Estado
estruturaram e imprimiram, eles são tão bons que tem escrito missão, quais são os passos, né? E parte da estrutura golpista era a tentativa de assassinato do presidente eleito, do vice-presidente, do presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do Supremo Tribunal Federal. Escolheram arma, veneno, etc, etc. Bom, em algum momento, eles interromperam essa ação. Bom, eles vão responder por assassinato? Não vão responder por assassinato. Mas a investigação vai ter que descobrir por que eles interromperam. Porque se eles interromperam a ação por impossibilidade de chegar ao final dela, nós temos diante de uma tentativa. Se eles desistiram de continuar a ação, eles não vão responder por assassinato. Mas aquilo era um dos elementos do golpe, da tentativa de golpe. Portanto, os elementos necessários à possibilidade do golpe de Estado foram realizados. Hoje está aparecendo uma série de áudios, né, na internet. Pessoas podem ver que tem que manter a população incitada. Que bom que o general dizendo que bom que o presidente aceitou nossa recomendação e foi falar com o público lá de fora. Ou seja, então é preciso entender que o seguinte, que o plano golpista ele é um plano complexo ao qual eu tenho repetido, desde a liberação de armas, fuzil, a população civil. Veja o seguinte, veja que aquele cara que foi colocar a bomba no caminhão-tanque era um CAC. Era um sujeito que tinha registro de colecionador de arma. E tinha armamento lá. Ou seja, desde a incitação que o Bolsonaro fez a uma possível guerra civil, inclusive, a permissão dos acampamentos, a incitação das pessoas pedirem golpe com placa, golpe militar, intervenção do Exército, eu permito, eu autorizo, até os ataques feitos ao Supremo, tudo isto era para ser realizado um golpe de Estado. Quando, sim, eu vi o Felipe aqui comentar, eu estava antes de entrar, sobre a tentativa de tergiversado do Bolsonaro, dizendo eu era presidente, como é que eu vou fazer um golpe quando eu era presidente? É óbvio que ia fazer um golpe quando ele era presidente. O plano era realizar o golpe quando ele era presidente da República. Só que é o seguinte, ele não conseguiu fazer o golpe. Ele não conseguiu. Mas ele não conseguiu porque ele não deu ordem, ele não conseguiu porque ele nunca efetivamente participou. Não! Ele tentou de todas as formas, inclusive convencer os comandantes das Forças Armadas. Só que ele não convenceu convenceu só um, não convenceu dois. É porque eles não eram golpistas? É porque os militares, o comandante do Exército e da Marinha e da Aeronáutica, eles não eram bolsonaristas, não queriam golpe? Não. Circunstâncias também políticas fizeram com que esses militares, que se tivessem condições embarcariam no plano golpista, não prosseguissem com o plano. Quais? Pode ser uma questão fundamental, foi a manifestação dos Estados Unidos, do Império Americano, dizendo que não aceitaria este golpe. Não aceitaria este golpe à la anos 60, sem o rebuscamento do golpe da Lava Jato, que foi travestida de um golpe legal e conseguiu sequestrar o presidente Lula, sem o rebuscamento do golpe parlamentar da Dilma, mas esse golpe lá nos anos 60, feito pelo Bolsonaro, que tinha ido visitar o Putin, não seria aceitável aos Estados Unidos. Muito bem. Então, o fato é, os elementos todos jurídicos necessários para que a Polícia Federal chegasse à conclusão do inquérito e o indiciamento de todos, essas condições estão no inquérito da Polícia Federal. E aí não há saída ao Ministério Público, à Procuradoria da República,
se não a denúncia. Não tem saída política para a Procuradoria da República. Aí é o seguinte, bom, a denúncia vai ser em dezembro ou vai ser em janeiro? Bom, certamente em novembro não vai dar tempo, dia 27, né? Eu acho que dá tempo de fazer em dezembro. Mas a pergunta é, há algum prejuízo de fazer em janeiro? Não vejo. Eu acho que, na verdade, tudo pode acontecer, mas é o seguinte, mas acho que a população, minha opinião, está razoavelmente sensibilizada. Eu diria assim, fazer um outro corte. Eles não conseguiram dar o golpe enquanto o Bolsonaro era presidente da República. Muito bem. E aí, eles tentaram o golpe quando o Bolsonaro já não era mais presidente da República. Mas essa tentativa de golpe começou lá atrás. Chegou um momento que o Lula assume. E aí, o plano golpista continua. Dia 8, por exemplo, então, é um desdobramento do plano golpista já sem o presidente Bolsonaro no poder. Mas como que iria acontecer aquele golpe? O plano se modifica. Se o Lula caísse na esparrela do cavalo de Troia, que seria a GLO, o golpe estaria dado. O golpe estaria dado porque não existe vácuo de poder. O que iria acontecer é que o governo Lula iria cair. Se os militares tomassem a rua, o discurso seguinte iria ser: o governo não tem força necessária para se manter no poder. Precisou dos militares. E aí o golpe seria efetivado de uma outra maneira. Iriam convocar uma outra eleição. E eles iriam melar o negócio. Muito bem. Então, não vejo saída à Procuradoria da República senão a realização da denúncia. E acho que virá uma sequência de denúncias. Não acho que essa denúncia esteja difícil de ser feita. Os elementos, vamos dizer, do inquérito da Polícia Federal estão todos ali. Basta ser diligente para se realizar a denúncia. Também não há... Agora, o problema é necessário, e neste ponto é um ponto que conta como possível da realização da denúncia agora ainda em dezembro. Qual? A existência de prisões preventivas. Você tem pessoas presas. Portanto, a Procuradoria da República está em uma situação que exige com que a denúncia seja apresentada. Então, acredito eu que há grande possibilidade de, sim, essa denúncia ser feita ainda este ano, antes do Natal. Mas não acho que isso vai gerar uma prisão preventiva contra o Bolsonaro se não tiver um fato novo dele, uma ação nova dele no momento. Acho que o ministro Alexandre de Moraes está com toda a paciência do mundo para que essa prisão seja feita após o julgamento definitivo do Supremo Tribunal Federal. Não sei se me alonguei, mas fico à disposição. Ou seja, então, na sua opinião, vai haver a denúncia contra esses indiciados, não, né, especialmente contra Bolsonaro, Heleno, Braga Neto, terão as denúncias apresentadas ao Supremo, isso é na sua opinião. Que a denúncia será apresentada, não tem a menor dúvida. Menor dúvida. Agora, divergindo um pouco do Pedro Serrano, que aposta na denúncia em janeiro, eu acho que há a possibilidade da denúncia ser feita em dezembro, em razão das prisões preventivas decretadas e vigentes. Porque, veja, se a Procuradoria da República não apresenta a denúncia, o que vai acontecer? Vão atravessar petições requerendo a soltura. E acho que isso é uma pressão enorme sobre a Procuradoria da República. Tá? Então, acredito que
deixar para o ano que vem, com prisões decretadas, é uma batata quente que, por motivo meramente, talvez, processual, a Procuradoria da República seja diligente para tirar esse problema de cima da Procuradoria da República e iniciar o processo. Né? Ô, Fernando, vou fazer duas perguntas muito técnicas, ou nem tão técnicas assim, mas pelo menos pontuais. Vou fazer uma de cada vez para a gente não misturar as estações. A primeira delas, o Renato estava comentando mais cedo que estava vendo uma maneira, ele conversou com alguns juristas, entre eles o Pedro Serrano, de operacionalizar essa denúncia sem que o julgamento se alongue muito. Porque se forem denúncias individuais, para rolar testemunhos de cada indivíduo e tal, duraria uma eternidade. E a defesa do Renato é que se faça uma denúncia por grupos. Então, um grupo político, um grupo militar, grupo operacional, etc. Você acha que isso é possível? Você concorda com essa operacionalização? Não, né? Não, eu acho que o Ministério Público vai fazer denúncia contra todos. Mas em grupos ou individual? Não, vai fazer denúncia contra todos os indivíduos. Uma única denúncia. Certamente. Aí é mais rápido ainda. Uma única denúncia contra os 37. Aí é mais rápido ainda. Eu não tenho dúvida. E aí o seguinte, veja só. A questão é a seguinte. A demora ou não do trâmite de um processo, vamos dizer, respeitando o devido processo legal, porque ninguém deseja que haja um rompimento do devido processo legal, certo? Mas respeitando o devido processo legal, havendo plena diligência do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, esse processo acaba ano que vem. É simples. É só o seguinte, dá prazo para... Bom, feita a denúncia, tem 10 dias para defesa preliminar. Bateu a denúncia, 10 dias. Acabou, começa a contar. Não tem... No dia seguinte dos 10 dias, é o seguinte, apresentou, ele leva ao plenário para receber ou não. Não apresentou, intimo para o seguinte, intimo imediatamente para apresentar a defesa preliminar ou nomeia a Defensoria Pública, ou faz imediato. Olha, então, se a velocidade das decisões forem rápida, não se alonga o processo. Recebe a denúncia, intima para a oitiva de testemunhas ou provas. Então, veja, vamos colocar o seguinte, o Supremo Tribunal Federal terminou os processos das pessoas que entraram no dia 8 em um ano. Tá? Então, eu não vejo grande problema em relação a isso. Agora, o que pode acontecer é o seguinte, o próprio ministro Alexandre de Moraes pode, eventualmente, desmembrar o processo, isso sim. Eu não acredito que a denúncia seja feita por grupos. Okay? Mas o ministro Alexandre de Moraes pode desmembrar o processo em relação à situação processual dos acusados. Então, se uns estão presos, outros não estão presos, ele poderia desmembrar em relação a isso. Ou ainda, uns apresentaram alegações, outros não. No decorrer do processo, o ministro Alexandre de Moraes pode desmembrar e torná-lo 2 ou 3. Isso é plenamente possível. E acredito que é possível terminar o processo ano que vem diante da velocidade que o Supremo Tribunal Federal deseja implementar em relação a isso. Mas isso é perseguição? Não. Na verdade, houve uma compreensão, isso já se colocou na imprensa, que o Supremo Tribunal Federal desejaria que este tema fosse concluído antes do início do outro ano eleitoral. Né? E
é plenamente possível socorrer. Essa, inclusive, era uma das minhas preocupações. Eu comentava aqui com o Renato Quadri que 26 é um ano eleitoral e alguns juristas já falam do julgamento se estendendo até 26. Eu acho que politicamente é um equívoco. Mas não era essa a minha segunda pergunta, Fernando. A minha segunda pergunta é te provocando sobre o que você falou das prisões preventivas, que podem antecipar a denúncia do Gonê. E aí vem uma outra pergunta em cima disso. Nós temos generais 4 estrelas. Um deles, o general Walter Braga Neto, foi ministro da Defesa. Então, ele comandou toda a estrutura das Forças Armadas no Brasil. E uma das motivações para uma prisão preventiva é atrapalhar as investigações, constranger testemunhas. O Braga Neto tem uma ascendência sobre testemunhas, principalmente militares, gigantesco. Poderia haver uma prisão preventiva contra figuras dessa estirpe, com esse poder todo, por terem a capacidade de constranger testemunhas. E mais, poderia ser o Bolsonaro uma dessas figuras. Os juristas que nós entrevistamos, que o Renato conversou, dizem que são contra botar uma tornozeleira eletrônica no Bolsonaro, porque isso acarretaria em diminuição de pena, por exemplo, entre outros fatores. Mas eu queria saber de você, qual é a tua opinião sobre essas circunstâncias para algumas outras preventivas no decorrer desse processo? Primeiro, vamos lembrar o seguinte: o Bolsonaro poderia ter sido preso preventivamente quando entrou na Embaixada da Hungria. O ministro Alexandre de Moraes, ele fez uma opção clara de não prendê-lo. Ele optou por não prendê-lo. Porque ali estavam todos os elementos necessários para a decretação da prisão. Se o prendesse, estaria perfeito. Muito bem. Mas ele optou por não prendê-lo. Então, minha opinião, o ministro Alexandre de Moraes só mandará prender o Bolsonaro caso haja um fato novo no qual o Bolsonaro praticamente peça para ser preso. Que ele seja encontrado tentando sair do país, que ele seja gravado efetivamente com uma questão de uma testemunha, ameaçando. Fora isso, eu acho que o Supremo Tribunal Federal vai aguardar a conclusão do processo para prendê-lo. Muito bem. Quanto à posição hierárquica dos demais, quanto à possibilidade hipotética em relação à influência ou ameaça de testemunha, acho que, de forma hipotética, isso não se realizará. Ele só vai decretar a prisão se houver fato concreto, absolutamente comprovável para a decretação da prisão. Fora isso, ele não vai fazer. Ou se for efetivamente necessário para a conclusão do processo. Até para que... Eu acho que não passará pela cabeça do ministro Alexandre de Moraes vou botar ou não vou botar uma tornozeleira porque isso diminuirá a pena. Não será essa a lógica do jogo, certo? A questão é, há elementos necessários para a prisão do Bolsonaro? Eu acho que no momento não há. Havia. Naquele momento, havia, que ele entrou na embaixada. Havia. Agora não há. Muito bem. Então, não acho pode ser que surja algum elemento novo necessário às investigações e que fundamentem novas prisões. Isso pode ocorrer. Mas, pela conjuntura atual, acho que será realizada a denúncia e o Supremo Tribunal Federal vai tocar isso para o julgamento. Ô, Fernando, e tem a defesa do Bolsonaro, tem inclusive algum Estadão está encampando essa defesa de que o Alexandre de Moraes não poderia julgar esses processos. É possível aí ter um afastamento do Alexandre de Moraes, na sua visão? Antes de eu responder essa pergunta, eu queria fazer uma pergunta a vocês. Será que vocês conseguem localizar aí algum edital, alguma manifestação do Estadão
dizendo que o Moro não deveria julgar o Lula? Eu vou procurar aqui. Eu não entendi a risada. Por que riu? Hein? Não entendi a piada. Eu vou nos bastidores da internet, lá nem na Deep Web você vai achar isso. Crepúsculo, na Deep Web. Bom, não, é editorial, destaque hoje, tudo contra o Moraes. Não há a menor possibilidade do ministro Alexandre de Moraes ser afastado do caso. Menor possibilidade. Primeiro porque o que acontece? A suspeição ou impedimento do ministro não ocorre, não pode ocorrer em razão de atitudes dos próprios réus ou investigados. Esse é o primeiro fato. Certo? Seria necessário partir de um elemento de uma ação dele. Fora isso, o ministro Alexandre de Moraes poderia se entender suspeito a qualquer momento para o caso, se ele assim não achasse. Mas, pelo visto, ele não acha. Correto? Portanto, é o seguinte, é impossível juridicamente que os demais ministros do Supremo Tribunal Federal acatem o afastamento do ministro Alexandre de Moraes. Porque, veja, quem escolheu o ministro Alexandre de Moraes para presidir, não este inquérito contra o Bolsonaro, mas para presidir os inquéritos relacionados a fake news, ao ataque ao Supremo Tribunal Federal, foram os ministros do Supremo Tribunal Federal. Portanto, não há possibilidade prática nenhuma de isso ocorrer. Na verdade, alguns desses argumentos servem mais para o mundo externo ao jurídico do que interno. Dizer que o ministro Alexandre de Moraes é suspeito, dizer que ele está sendo perseguido, dizer, na verdade, isso é alimento não para o processo penal. Aliás, diria que se os advogados que assumirem esta causa, eu não sei o nome deles, também não sei quais serão, mas se os advogados que assumirem essa causa forem semelhantes àqueles que subiram à tribuna do Supremo Tribunal Federal para falar do Pequeno Príncipe, né, em vez de Príncipe de Maquiavel, ou para atacar os ministros do Supremo, a chance da defesa deles ainda diminui. Então, não me parece... É impossível o ministro Alexandre de Moraes ser... Só quem retira o ministro Alexandre de Moraes desse caso é ele mesmo. E não vai ocorrer. Alguém está no mudo, Felipe. E aí? Eu ia dizer que o Estadão está diante, Renato, de uma decisão muito difícil. Escolha muito difícil. Escolha difícil. Uma escolha muito difícil. Né? Fernando, o que a gente tem já divulgado levaria a uma condenação do Bolsonaro? E se sim, há quantos anos, na sua opinião? Olha, primeiro, a chance de condenação de todos esse processo, eu diria que é de 99,9%. Só um milagre, mas aí ele teria que pedir para aquele padre que foi candidato a presidente da República, como é que chama? Padre Kelmo, para rezar por ele, esperando que o Padre Kelmo tenha um canal absolutamente especial, né? Ou também tem um padre aí também, Correl, né? Nessa ação. Tem um padre de Osasco. Então como é mágico de Oz, quem sabe, né? De Osasco. Então, não há, respeitando o devido processo legal, etc., as provas são muito contundentes, são praticamente inquestionáveis e de nulidade
inexistente. Porque, veja, uma coisa muito interessante, né? Como eles... Eu escutei esses dias um comentário, não sei se foi de um radialista, que achei interessantíssimo. Ele diz o seguinte: eles se lambuzaram tanto, deixaram tantas provas, mensagens nos celulares, de voz, escrita, lives, filmes, que o seguinte, que não era certeza da impunidade, era certeza absoluta de que o golpe seria realizado. Porque não há... Que nulidade é esta? Qualquer nulidade, se eles mesmos produziram a prova. Há uma garantia constitucional que é de que a pessoa não pode ser obrigada a fazer prova contra si mesmo. Mas eles não foram obrigados, eles fizeram farta prova contra eles mesmos. Né? E o Bolsonaro, inclusive, caiu por terra. Olha, para mim, o elemento final, vamos dizer, a pá de cal do Bolsonaro é o depoimento do comandante das Forças Armadas e da Aeronáutica. Acabou. O Felipe estava destacando isso agora um pouco. Acabou. A minha pergunta é muito, muito direta, Fernando. Foi a minha defesa para o Renato Padri. Há um comandante do Exército, um comandante da Aeronáutica, dizendo que foram uma reunião comandada pelo presidente da República, o então presidente Jair Bolsonaro, e nesta reunião ele apresentou a minuta do golpe. E eles recusaram a minuta do golpe. Isso não é a prova suficiente para condená-lo? Eu diria o seguinte: essa prova, se não existisse todas as outras, seria suficiente. Essa prova, somada a todas as outras provas, torna irrefutável. Acabou. Como diz o próprio Bolsonaro, acabou! Como é que ele falava? Ele não chegou a falar acabou uma hora? Aquele haitiano falou, acabou, você lembra? Acabou, Bolsonaro. Acabou para você, Bolsonaro. Não, mas o próprio Bolsonaro chegou... Ele falava acabou, porra. Ele falava acabou, porra. Acabou, porra. Então, é porque eu não gosto de ter isso na boca, então, por isso eu... Entendeu? Não tenho o mesmo costume do Bolsonaro em relação ao uso do português dessa forma. Me causa ojeriza, entendeu? Bom, o que acontece é o seguinte: não tem saída. O processo é irrefutável. E isto é que deixa a situação numa gravidade inconteste. Não tem como a denúncia não ser realizada e não tem como não haver condenação. Aí é o seguinte, olha, é simples fazer uma lógica. Eu não preciso aqui abrir a lei de organização criminosa para ir lá olhar qual é o quanto da organização criminosa, olhar o quanto da tentativa de golpe, olhar o quanto... Quer dizer, para fazer aqui a sequência. Só neste caso, fora a questão das joias, fora a questão do quê. Muito bem. Mas se nós tivemos penas de 19 anos nos processos relacionados ao dia 8 de janeiro, nós estamos falando de mais de 19 anos para eles. Então, pode calcular 20, 25 anos tranquilamente numa pena final, 30 anos. Então, eu diria que 25 anos cada um vai pegar aí. Tranquilamente, não há menor possibilidade de ser a pena do Bolsonaro e do general menor do que aquelas já aplicadas pelo Supremo. O que significa que eu perguntaria, Bolsonaro, qual cigarro você fuma? Se não fuma, talvez seja a hora de começar a escolher a marca, né? Entendeu? Porque vai ser preso. Não tem saída, vai ser preso. Sabe disso. Aí, a única possibilidade dele não ser preso é ele fugir.
dele sair do país, dele entrar numa embaixada, etc., tentar ir ser agasalhado pelo Trump. Certo? Acho que ele conta com o Trump. Muito bem, faz o seguinte, vamos lá. Só que ele está sem passaporte, ele vai ter que fugir, né? Mas você pode entrar entrar uma crise diplomática, né? Se o Trump desse asilo. Veja, a questão é a seguinte, inclusive. Olha, seria ruim? Não sei. Aí não estou falando mais do jurídico, tá? Jurídico, nós temos um grave problema. Do ponto de vista político, o cara desrespeita a lei brasileira, covardemente deixa os outros todos presos e vai se esconder na barra da saia do Trump. Olha, o Lula que foi sequestrado. O Lula foi sequestrado. Quando houve a prisão do Lula, permitida pelo Supremo Tribunal Federal, ele poderia ter um agasalho jurídico, mas aquilo foi uma prisão ilegal, foi um sequestro. Levaram o Lula para Curitiba, quando ele deveria ficar preso em São Paulo, colocaram o Lula incomunicável, entregaram o Lula e fizeram o que o Zaffaroni chama de enterro em vida. Enterraram o Lula lá. E tinham a mais absoluta certeza, igual aquele japonês, que a história tinha acabado. Que o Lula iria sair de lá morto. Muito bem. Mas há um elemento. O Lula tinha toda a condição de entrar numa embaixada, pedir asilo político e seria deferido. E vou dizer a você, se o fizesse, teria sido legítimo. Porque o Lula estava sendo perseguido. Olha que coragem extraordinária e que mudou a história do país, que foi ele, a la Mandela, resolver se entregar, ir preso, e o seguinte, e saiu da cadeia para presidente da República. Bom, vou dizer a você que o Bolsonaro não terá essa coragem. Tá? Eu diria o seguinte, vai ser preso. Aí o seguinte, só tem uma outra saída, ou ele foge, ou tem uma outra saída para ele, que é preocupante, que é ou ele elege o outro presidente da República, para tentar não mais uma anistia lá Congresso, mas com uma nova força política ser decretado um perdão pelo presidente da República, novo, eleito, em um quadro político de força que o retirasse da cadeia. Ele vai ser preso. Não é dúvida. Então, o caminho dele é a prisão ou a fuga. Tenho dúvida se realmente querem que ele não fuja. Certo? Pode ser que ele fora do país dê menos problema do que aqui dentro. Eu concordo. Vamos liberar o Fernando. Fernando, muito obrigada, viu, pela entrevista aqui hoje. Até a próxima, vamos acompanhar, porque 2025 promete aí começar bem quente o ano. Fico à disposição. Fala. Conto com um amigo por muitas e muitas vezes no ano de 2025. Vamos te ficar atrás de você. E de 26, 27, 28, 29. Também. Hein? Teremos 25, esperamos transmitir um certo julgamento ao vivo do STF. Vão ser várias transmissões, né? Porque esse julgamento será, sem sombra de dúvida, um julgamento que demorará. Quando chegar na fase final do processo, eu não tenho dúvida que a sessão será uma sessão longuíssima. Né? Porque, veja, é a primeira vez na história do país que nós temos militares, além de um presidente da República sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal, que já é algo absolutamente extraordinário, que eu não me lembro de outro que chegar, acho que é o primeiro. Você teve impeachment, você teve, entendeu?
Teve o julgamento do habeas corpus do Lula, mas julgamento de mérito nunca teve. E é a primeira vez na história que você tem militares da mais alta patente sendo julgados na Suprema Corte Brasileira. Muda tudo. Muda tudo. E o seguinte, o povo não vai para a rua. Não vai ter... Nada. Se o Lula, que foi o Lula, foi preso e o povo não foi para a rua, o povo não vai para a rua. Entendeu? Ele vai ser preso. Obrigada, Fernando. Aí, ó, manchete do Fernando, ele vai ser preso. Tchau, valeu. Até a próxima. Valeu. Fernando Fernandes crava. É. Ele vai ser preso. Eu também, essa é boa. Caminho de Bolsonaro é a prisão ou a fuga. Essa é boa.